Então, vamos começar com o primeiro mito, pessoal. Me contem se vocês já ouviram falar. Pacientes oncológicos são sempre frágeis e incapazes de realizar atividades rotineiras. Pessoal, isso é um mito. Os pacientes oncológicos, atualmente, devido à quantidade de tratamentos que tem hoje, tratamentos modernos, eles não são sempre frágeis. Muitos pacientes hoje que tratam o câncer, fazem quimioterapia, fazem radioterapia, também trabalham, conseguem realizar suas atividades rotineiras. Então, antigamente, a gente pensava assim, eu vou ser enfermeiro oncológico e eu vou tratar só de paciente grave. Não. Pacientes como eu fui uma paciente oncológica extremamente ativa, eu estudava, fazia academia, ia para o hospital, fazia meus exames, voltava, fui até para show. Então, quebrem esse mito de que paciente oncológico sempre vai ser frágil e incapaz de realizar suas atividades. Pelo contrário, a gente tem que estimular, na medida do possível, de acordo com a capacidade, com a performance status daquele paciente, tá? Você tem que estimular a sua independência. Ele tem que se empoderar do seu tratamento, dos cuidados que ele tem que ter com ele mesmo, entendeu? Então, assim, quebrem esse mito, não divulguem essa informação. Paciente oncológico, meu Deus, agora ele não vai mais fazer nada da vida, vou largar o emprego. Não é assim, tá bom? Hoje, com os tratamentos, com a imunoterapia, com o advento da terapia-alvo, os sintomas, hoje a gente tem muitos medicamentos que são utilizados para fazer o manejo desses sintomas. Então, o paciente ele consegue ter um pós-tratamento muito mais tranquilo. Claro que ele ainda apresenta náuseas, vômitos, diarreia, só que hoje em dia esse tratamento está muito melhor, muito mais facilitado, tá bom? Então, quebrem. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu que paciente oncológico é sempre frágil e incapaz de realizar atividades? Pelo contrário, tem muito paciente, inclusive colegas de trabalho, que se mantêm trabalhando não porque elas precisam, mas porque elas querem. Lembrando que quando enquanto o paciente tiver a capacidade de ir para o trabalho. Quando ele não estiver se sentindo bem, ele pode se ausentar, porque está previsto no seu direito. Quem trabalha com oncologia está mais sujeito ao burnout. Pessoal, isso daqui é um dos maiores mitos que eu já ouvi da enfermagem, que é quem trabalha com oncologia tem mais burnout. Inclusive, existem artigos que trazem que a área da oncologia é uma área com menor índices de burnout. Por que isso? Porque acaba que é uma área que o enfermeiro ele sente tanta satisfação em trabalhar, ele consegue atuar tanto na assistência quanto em vagas administrativas, ele consegue migrar para outros setores, eles não precisam ficar estagnados na assistência, naqueles plantões cansados, plantão com final de semana, feriado, sábado, domingo, Natal, Ano Novo. Na oncologia, o enfermeiro tem essa possibilidade de migrar, sair um pouco da assistência, ir para uma navegação de pacientes, ir para uma área mais administrativa, ir para segurança e qualidade, e atuar de forma autônoma, né? Temos o exemplo o aplicativo da Oncolife Care, onde o enfermeiro ele pode atuar de forma autônoma e atender pacientes oncológicos, e assim aumentar a sua renda, o seu faturamento. Então, não precisa o enfermeiro mais ficar anos e anos na assistência e ficar cansado daqueles plantões. Eu já passei por isso, eu sei como é. Na oncologia, a gente tem essa possibilidade, tá? É uma das poucas especialidades que trazem esse benefício para a gente. Então, isso daqui é um mito. Quem trabalha na oncologia não está sujeito a burnout, tá bom, pessoal? A oncologia é uma área como qualquer outra. É como o enfermeiro de UTI, que também trabalha com pacientes graves. É como o enfermeiro que trabalha numa urgência-emergência. O enfermeiro que trabalha no SAMU. Então, pacientes graves, eles podem ter em todo lugar. Então, vamos quebrar esse mito. Os pacientes oncológicos, crianças, jovens, adultos, hoje estão cada vez mais ativos, estão cada vez mais inseridos na sociedade. Quem aqui já viu paciente oncológico andando no shopping?
Comenta aqui para mim nos comentários, deixa aqui. Eu já vi vários pacientes oncológicos fazendo compra no shopping. Então, assim, é uma área que você não está sujeito mais ao burnout do que qualquer outra área, tá bom? Vamos quebrar esse mito. Vamos para o nosso terceiro mito. O enfermeiro oncológico não atua de forma administrativa, somente de forma assistencial. Né? Então, aqui volto a falar novamente que aqui o enfermeiro oncológico, pessoal, isso é um mito. Ele não trabalha só de forma assistencial, nos plantões, fazendo troca de plantão, ou de segunda a sexta, ou na escala 6x1. Não. O enfermeiro oncológico, ele consegue atuar de forma administrativa, ele consegue fazer um trabalho, seja na navegação de pacientes, seja na própria unidade, no próprio setor, consegue atuar em pesquisa científica, consegue atuar na docência e em diversas outras áreas, centro cirúrgico, navegação. Vão comentando aqui se eu esqueci de algum. Então, quebrem esse mito. Enfermeiro oncológico não atua somente de forma assistencial. Então, como que eu vejo a jornada profissional de muitos colegas, inclusive a minha? Iniciei na assistência para pegar experiência, para ter conhecimento. Depois, eu migrei para uma área mais administrativa, que é na área que eu estou agora. Então, eu tenho uma rotina mais flexível, eu consigo trabalhar de segunda a sexta, tá bom? Às vezes eu tiro alguns plantões no sábado, mas é minha escolha tirar ou não esses plantões, porque às vezes eu preciso de uma folga, às vezes eu preciso de horas extras, então é minha escolha dar esses plantões no sábado. Então, assim, isso é um mito. O enfermeiro oncológico, ele pode migrar no futuro para uma área administrativa, porque eu vi que muitos alunos têm medo de iniciar na enfermagem e chegar a ficar idoso, cansado de trabalhar ali no assistencial, naquelas rotinas cansativas do plantão, enfim. Mas não, ele tem essa opção. Inclusive, vários professores, se vocês buscarem no LinkedIn, no Instagram, hoje trabalham na docência, trabalham em pesquisa, não só no assistencial. O câncer em estágio avançado significa que o enfermeiro não deve fazer mais nada. Pessoal, não é porque o câncer está avançado que o enfermeiro não vai mais fazer nada. Ah, não, deixa ele aí, ele já está em estágio terminal. Cuidado com essas palavras. Nem sempre o paciente que é cuidados paliativos, ele é um paciente terminal. A gente tem que trazer aqui o caso da paciente que foi estigmatizada aí na internet, falando que ela estava mentindo sobre o seu diagnóstico, que ela não era uma paciente terminal. Na verdade, ela não era mesmo uma paciente terminal. Ela era uma paciente em cuidados paliativos. Pessoal, essa dúvida aqui uma aluna trouxe para mim. Mesmo com um currículo normal, um enfermeiro consegue emprego? Pessoal, isso é mito. Mito. Aí você pergunta, como assim, Ju, um currículo normal? Pessoal, cuidado com esses currículos do Canva. Eles são esteticamente muito bonitos, muito atrativos, mas eles são um maior erro que vocês podem cometer quando se candidata para um hospital usando esse tipo de currículo, que é o do Canva. Então, você precisa de um currículo estratégico para conseguir o emprego. Hoje em dia, depois da pandemia e com o advento da inteligência artificial, muitas empresas estão colocando inteligência artificial para fazer a leitura desse currículo, a leitura primária desse currículo. Por exemplo, você se candidata a uma vaga, quando você vai ver, a vaga passa uma semana aberta. Pode se inscrever mais de 50, 100 pessoas para uma vaga. Não tem como uma pessoa, um humano, ler de forma efetiva, de forma eficaz, mais de 100 currículos. Então, eles usam, as empresas, os hospitais hoje, usam a inteligência artificial para fazer a leitura desses currículos. Quando você traz um currículo do Canva, a leitura é prejudicada das palavras-chave, entendeu? Então, o currículo normal, ele acaba prejudicando a sua candidatura. Muitos alunos trazem assim para mim, Ju, não consegui emprego, nunca consegui emprego, eu tenho um monte de especialização, eu tenho um monte de coisa, meu currículo tem muita coisa e eu não consigo emprego.
Pessoal, um dos primeiros erros está aí. Cuidado com muitos cursos diferentes. Todo curso que aparece, você está fazendo. Todo curso que aparece, você está fazendo. Com cautela, a gente tem que ter cautela. Qual é a área que você quer se tornar especialista? Qual é a área que você quer se tornar um enfermeiro de referência? É nesse caminho que você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro. Então, assim, não é todo curso que aparece que você tem que fazer. Se couber ali para o seu setor, para a sua rotina, excelente. Se não, cuidado, porque o que acontece? Acaba prejudicando a análise do recrutador, do profissional do RH, quando aquele currículo está lotado de informações de áreas diferentes. Por exemplo, vou explicar para vocês melhor. Peguei um currículo, nele tem enfermagem oncológica, tem cursos de Portocat, de PIC, do nada vai aparecer lá parto humanizado, ou então estética facial. Então, assim, são áreas que não falam uma com a outra. Quando o recrutador avalia aquele currículo, ele fica, nossa, o que esse profissional está buscando na carreira? Qual é o recrutador? Ele é treinado. Pessoal, o recrutador, ele é treinado para avaliar currículo, dia e noite. Então, quando eu pego um currículo que ele tem vários cursos diferentes, o que é que vem na nossa cabeça? O que vem na cabeça de vocês? Esse profissional não sabe o que quer. Então, quando o profissional tem 2 especializações ou mais, que inclusive, né, eu não recomendo, eu particularmente, tá, pessoal, não recomendo mais de 3 especializações ou mais de 2, tem outras oportunidades, tem outras coisas que o enfermeiro pode fazer, por exemplo, um MBA, um mestrado, outro tipo de curso, um fellow, não 3, 4, 5 especializações, tá? Então, assim, capacitações também ele pode fazer. Então, quando você estiver montando esse currículo, tem 2 especializações, o que eu recomendo? 2 currículos diferentes. Um para urgência e emergência, outro para enfermagem oncológica. Porque assim, aí aqui você coloca todos os cursos de urgência e emergência e aqui você coloca todos os cursos de enfermagem oncológica. Para não embananar a cabeça do recrutador e para não te prejudicar. Por que eu gosto de trazer esse meu depoimento aqui? Uma das coisas que me fez ser chamada para um dos maiores hospitais do Brasil, né, que é o Einstein, foi o meu currículo. O meu currículo, do começo ao fim, só trazia oncologia. Não foi ninguém que me indicou, não conhecia nenhum enfermeiro em São Paulo na época. Então, o meu currículo era oncologia do começo ao fim. Ju, você não tem outras experiências em PSF, em centro cirúrgico? Eu tenho, mas eu não deixei nesse currículo. Eu tinha um currículo de oncologia e um currículo mais geral. Dependendo da vaga que aparecia, eu me candidatava. Eu botava um determinado currículo. Isso fez eu ser, porque, pessoal, lembrem-se, antes de você chegar na entrevista, seja com o gerente do setor, ou seja com o profissional do RH, antes tem um passo antes, que é o currículo. Então, seu currículo é a porta de entrada para o hospital. Depois que você é selecionado e vai para a entrevista ou vai para uma prova, você já está no banco daquele hospital. Você pode não ser chamado naquele momento, que acontece às vezes de chamarem outra pessoa, mas você está no banco daquele hospital. Mas se o seu currículo não é estratégico, você nem entra lá no banco. Tanto que tem colegas que falam assim, nossa, Ju, eu fui chamada, passei na prova, mas não me chamaram. Eu só falo assim, calma, calma, que vão chamar. E chamam. E chamam. Depois eu recebo as mensagens, o pessoal chamando. Ju, entrei, me chamaram, abriu uma nova vaga. Sabe por quê, pessoal, que eles chamam? Porque dá muito trabalho o RH, o recurso humano, jogar de novo essa vaga no mercado, ler de novo mais de 100 currículos, chamar de novo todo mundo para fazer a entrevista, e marca dia, e não vai, e faz entrevista, e vê antecedentes criminais, e vê... Então, assim, o que
os profissionais não querem, querem agilidade. Então, se o próprio hospital ele vai fazendo um banco de currículos, um banco. Então, quando você dá um currículo estratégico, um currículo que tem palavras-chave para aquele cargo que você está pretendendo entrar, você consegue aquele emprego. Pode não ser no primeiro momento, mas em breve eles chamam vocês, tá bom? Dá muito trabalho, pessoal, o recurso humano abrir de novo uma vaga no vagas.com, no empregos.com, no LinkedIn, enfim, porque tem muita etapa para ser feita, tá bom? Então, pensem nisso. O currículo é a porta de entrada da instituição que você deseja trabalhar hoje. Por isso que na nossa pós-graduação a gente vai ter módulos só sobre carreira. Eu já fiz 2 pós-graduações, nenhuma delas tinha falando de carreira, só tinha conteúdo. Foi importante, mas tive que aprender na raça como fazer um currículo, o que é palavra-chave, como personalizar o LinkedIn, e eu vou trazer todo esse conhecimento aqui para vocês, tá bom? Na nossa pós-graduação. Não ter LinkedIn estratégico não afeta o profissional. Pessoal, comecem a criar o LinkedIn de vocês hoje. Se já tem o LinkedIn e você ainda nunca mais mexeu, nem sabe a senha, você vai atualizar o seu LinkedIn, vai botar uma capa bonita, vai botar uma foto bonita. O LinkedIn, ele vai afetar a sua vida profissional. Por quê? Hoje em dia, existem as redes sociais. Assim como as pessoas estão mais de olho nas telas, nos celulares, no Instagram, os profissionais, os recrutadores, também estão de olho no seu LinkedIn. Você precisa do seu LinkedIn. Quando você participa de um curso online, por exemplo, quando você participa dessa live, o ideal é que você... Thaís está falando aqui, eu vou. O ideal é você postar as capacitações que você está fazendo, o curso que você está fazendo. Se você começou uma pós-graduação, vai lá no seu LinkedIn, coloque que você começou uma pós-graduação. Se você concluiu algum tipo de curso, coloque lá que você concluiu o curso. Por quê? Porque isso mostra a sua vida profissional. Antigamente a gente não tinha isso. Então a gente estava muito sujeito, os profissionais de enfermagem estavam muito sujeitos à indicação. Mas na hora que a gente vai para o LinkedIn da pessoa, não acha nada. É diferente, mesmo que você seja indicado, você entrar no seu LinkedIn tá lotado de coisa, você está em congresso, você está fazendo curso, você está fazendo pós-graduação, você está postando, publicando um projeto científico, você está mostrando o seu trabalho onde você está trabalhando, ou se ainda não está trabalhando. Se você está estudando, posta o que você está estudando, compartilhe aquele conhecimento que você teve naquele dia, porque o LinkedIn ele traz essa visibilidade para o profissional hoje, coisas que a gente não tinha antes. Então, vamos valorizar o LinkedIn.